padres chegaram lá para poderem evangelizar os índios, porque os índios tinham seus próprios meios de religião, eles não tinham uma religião, tipo o sol era um deus, a terra, tudo que era da natureza para eles, eles cultuavam. Então assim, eles não conheciam palavra, Bíblia, nada dessas coisas. Aí os padres chegaram lá e foram catequizar esses índios. A minha mãe contava que a minha avó deve ter tipo uns 17 filhos. 17 filhos mais ou menos, né? E aí, quando os padres chegaram lá, fizeram todo aquele trabalho de evangelização, eles queriam batizar os índios. Alguém já viu, eu devia ter pedido para pesquisar, depois quando vocês chegarem em casa, vocês olham lá na internet que deve ter a igrejinha de pedra de Guaíra. Foi uma igrejinha que os padres construíram, os índios ajudaram para batizar essas crianças. Quem disse que essas crianças queriam ser batizadas? A minha mãe tinha 10 anos, ela contava que para conseguir botar ela dentro da igreja teve que ter 4 pessoas. Porque eles não tinham costume, eles viviam só eles lá. E aí batizou. Aí depois, quando começou a colonização de Guaíra, o que aconteceu? Os homens brancos começaram a tomar as terras deles. Aí eles começaram a migrar, a ir embora, atravessar o rio e ir para o Mato Grosso do Sul, que lá onde hoje é a aldeia que a minha família mora. Eu tenho uma tia, uma única tia, desses 17, 18 filhos que a minha avó teve, só sobrou uma tia. Eu tenho uma tia, a tia Rafaela, Rafaela Vilalva também. Então, eu até tenho fotos dela, mas está no celular. Aí eles vivem lá, eles começaram a reconstruir a aldeia lá, aí foi todo mundo embora para lá. Ficou alguns ali em Guaíra, eu acho que ainda tem alguns índios que ficaram ali em Remanescente, ficaram por ali, mas a maioria foi para o Mato Grosso do Sul. Aí lá eles derrubaram mata e fizeram a aldeia. Hoje em dia essa aldeia chama Porto Lindo, lá no Mato Grosso do Sul, e tem mais ou menos uns 3 mil índios dessa nossa etnia. Tem muito mais, mas tem várias outras etnias de índio que não são os guaranis. Mas aí a minha mãe, com 12, 13 anos, depois que o homem branco entrou lá na terra, desmanchou as famílias, aí a minha mãe veio para Umuarama trabalhar. Minha mãe era uma criança assim, de 11, 12 anos. Logo ela se casou com um brasileiro, porque eles não falam branco, é brasileiro, índio e brasileiro, tá? Lá não tem essa diferença de índio e branco, não. Lá eles falam índio e brasileiro. Aí a minha mãe se casou, teve 17 filhos. Ela criou 10 e 7 morreram. Pequenininhos por causa de doenças que tinham, né? Porque como elas não tinham, lá na aldeia eles não tinham contato com doenças, então lá eles não morriam tão fácil. E aí, quando eles chegaram aqui, foram pegando doenças dos homens, dos brasileiros, como eles falam, e foram morrendo. Daí minha mãe tinha neném, morria, então, e nós fomos criados em 10. Aí um já faleceu, nós somos hoje 9 irmãos. Tá? Nós hoje somos 9 irmãos, temos só 2 irmãs, eu e minha irmã moramos aqui em Umuarama, o resto. E tem um irmão meu, que a minha mãe faleceu há 5 anos atrás de câncer. E aí meu irmão, realizando o sonho da minha mãe, que era voltar para a aldeia, foi embora lá para dentro da aldeia, ele mora lá hoje. Está aprendendo o Guarani, a língua que eles falavam era o Guarani, a língua deles. A minha mãe, quando ela veio embora, a minha mãe falava perfeitamente 3 idiomas. Ela falava Guarani, castelhano e espanhol, né? Eram os 3 idiomas que os índios, os padres, foram ensinando para eles. Entendeu? O Guarani, ela sempre conversou na aldeia, ela falou Guarani até o último dia da vida dela, só que ela não conseguiu passar isso para nós. Aí os meus irmãos que conviveram lá na aldeia, alguns aprenderam algumas coisas. Esse que está lá ainda está aprendendo, porque é muito difícil essa língua. É uma língua muito difícil. Até eu tenho um vídeo, a gente procurou ontem, eu e a Thaís, a gente achar para me trazer para vocês ela falando, ela rezando em Guarani. Só que eu não consegui localizar esse vídeo.
Mas se eu achar, eu mando para a professora. E a professora mostra para vocês depois, tá? Mas assim, eu vi aqui que tem bastante coisas aqui que vocês colocaram. Realmente, lá na aldeia, quando eles eram tudo pequenininho com a minha avó, lá eles só comiam mandioca. O Guarani em si, o prato deles principal é a mandioca, tá? Porque demorou muito tempo depois para chegar essas coisas aqui lá. Não tinha. Então, assim, o que tinha lá era batata doce, a mandioca e frutas. Frutas tinha árvores, né, que nasciam na floresta, que ali tudo era floresta, tudo era mato, ali beirando Guaíra, onde eles moravam. E aí, eles comiam o que tinha, fruta, mandioca e galinha que eles criavam ali para poder comer. A minha mãe tinha várias histórias, assim, ela levou tudo com ela. E assim, quando eu falo, até me emociono, porque era uma história de vida muito bonita da minha mãe. Entendeu? Ela sofreu muito, teve muito preconceito, porque quando ela chegou aqui, ela era uma criança. E aí sofreu muito, trabalhou a vida inteira. Então, assim, foi bem difícil a vida da minha mãe aqui na cidade. Só que ela foi aprendendo a lidar com isso, aprendeu a falar, aprendeu a trabalhar, e aí foi criando a gente do jeito que deu. Lá na aldeia, quando eles eram pequenininhos, a minha mãe contava que quando alguém ficava doente, sempre tem um líder lá na aldeia. Hoje, na aldeia de Porto Lindo, tem um cacique que é meu primo, o Roberto Bialba. Mas nessa aldeia, lá atrás, no passado, onde minha mãe nasceu, meu avô era um capitão, na época, chamava capitão, e ele que tomava conta de tudo. Então, assim, a minha avó curava, a minha avó fazia os partos das mulheres da aldeia. Quando alguma mulher ia ter um bebê, ela que fazia os partos, porque lá não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada, gente, era tudo floresta. Igual a gente vê lá na TV da Amazônia, lá, era bem daquele jeito. Só que foi muito rápido para perder tudo isso, entendeu? Aí os bebês nasciam, minha avó cuidava, e daí já vinha outro, e outro, e outro, daí os bebezinhos iam crescendo, se reproduzindo, mas aí acabou que daí, quando os brancos chegaram, foi diminuindo esse tanto de gente. Vocês não sabem, mas em Guaíra tinha um lugar que chamava Sete Quedas. Era um lugar muito bonito, que tinha 7 cachoeiras, assim, e tinha uma pontezinha que sabe aquelas pontes do rio que cai, assim? Era uma pontezinha daquela. A minha mãe conta que quando os padres chegaram lá, eles davam presente para agradar os índios, para fazer eles obedecerem praticamente eles, né? E aí a minha mãe, meu avô conseguiu comprar uma única bicicleta para aquele monte de filho. E cada um andava um pouquinho. E aí a minha mãe disse que passava em cima daquela pontinha de bicicleta. Eu conheci. Você conheceu isso? Então, era um lugar muito bonito. Hoje, eu acho que tem alguma coisa na internet ainda, mas eu não consegui ver também. Mas se eles pesquisarem, tem na internet sim, só procurar. Procura lá, as 7 quedas. Tem sim, gente. As 7 quedas, aí vocês vão ver a pontinha, que minha mãe passava de bicicleta em cima. Então, assim, é uma história de vida muito bonita. Aí, quando ela veio pra cá, ela não ensinou a gente a falar o Guarani, mas a gente se comunicava, aprendeu a falar o português, então hoje é muito difícil a gente conseguir aprender, porque é uma língua difícil. Não é uma língua fácil de aprender, não. Tanto é que hoje, lá na aldeia, quando um bebê nasce, a mãe conversa com o índiozinho, até os 3 anos ele não fala português. Só a partir dos 3 anos que eles começam a falar o português, porque senão eles não aprendem a língua materna, né, que é a língua de onde eles nasceram. Então lá ainda tem muito. Hoje, lá na aldeia, quem fazia o papel da minha avó é a minha tia, que ela ainda, agora não pode mais, porque agora a cidade já tomou conta, já tem médico na aldeia, tem até faculdade dentro da aldeia hoje. Mas até uns 10, 15 anos atrás, ela é minha tia,
que fazia todos os partos das índias, que curava com remédio, que fazia as garrafadas, que eles chamam garrafadas, né? Que é pegar semente, ervas, fazer chá, ferver, e curava os índios lá quando ficavam doentes. Daí agora não, agora já tem os médicos que eles vão para Mundo Novo, vão para Jacareí, para Iguatemi. Ó, todas essas palavras, o nome dessas cidades são palavras de Guarani, né? De Naviraí, Itaquiraí, são todas cidades aqui do Mato Grosso do Sul que são da língua Guarani. Alguém, ó, eu não sei se eu falei assim, da minha mãe eu, sabe, assim, eu me emociono muito quando eu falo dela, porque ela foi muito guerreira, criar 10 filhos, nunca estudou, a minha mãe era analfabeta, não sabia escrever nem ler, ela viveu até os 73 anos, ela não sabia ler e escrever, ela não teve esse privilégio, porque ela teve que trabalhar muito cedo, de pequena na roça, e depois que cresceu foi embora trabalhar na cidade. Então ela não aprendeu a ler e escrever, ela assinava com o dedinho. Aí ela colocava o dedinho na tinta e colocava nos papéis que ela precisava assinar. Entendeu? E deixa eu ver o que mais que eu posso te falar para vocês. Um tal fato interessante da minha família também, meu avô, ele lutou na Guerra do Paraguai, é uma guerra que teve lá no passado por território. E aí, quando ele lutou lá, quando acabou a guerra, ele voltou para casa, e aí ele já estava velho, machucado, aí colocaram ele para ser coveiro, em Guaíra, né? Ele trabalhou lá também. Mas também logo faleceu, né? Ficou traumatizado com a guerra, e daí não viveu muito tempo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Vai lá. Vai lá, Luana. Não quero microfone. Luana, vai lá, Luana, perguntar. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Hoje em dia, o que você tem, que costume você tem lá na sua casa, no seu dia a dia, que você trouxe do ensinamento da sua mãe? Ó, chás, remédio. Eu tomo muito chá, muito remédio que eu sei que eu posso tomar. Eu tenho esse... Aí a gente teve, tinha algumas comidas que a minha mãe fazia, que era do tempo dela de criança, e que eu aprendi a fazer, coisas bobas assim, sabe? Mas aí a gente faz com algumas coisinhas, e a gente gosta muito de comer a mandioca, que é uma coisa... Eu vi ali uma caixinha de tererê. Lá na aldeia, ou quando a minha mãe era criança, não se tinha. Quando você chega na casa de uma pessoa, ela te oferece um café, não é? Lá na aldeia até hoje, se você chegar numa casa, eles vão te oferecer tererê, não tem café. É o tererê, depois tem o café. Mas de chegada é o tererê. Tá? E é uma erva que eles mesmos plantam, eles mesmos cultivam, cuidam, moem, de tudo, e daí você vai e toma o verdadeiro, sabe? Aquele verdadeiro tererê mesmo, da aldeia. Falar a língua guarani é difícil você falar de novo, né? Você sabe espanhol? Não sei. Tipo assim, a gente, se ouve algumas palavras, a gente sabe identificar algumas palavras, mas eu falar é muito difícil. O falar minha mãe tinha que ter feito igual é hoje na aldeia, tinha que ter conversado com a gente até os 3 anos do Guarani e depois ensinado o português. Eu não consigo lembrar, tá? Mas tem umas palavras que a gente aprendeu lá com a convivência, mas eu não lembro. Hoje eu já não lembro mais. Cláudia, eu vejo que você tem um respeito muito grande pela sua tradição de família, que é a questão indígena. Sua mãe, você falou até que se emociona em falar da sua mãe. Ela deixou para você e para os seus irmãos, eu acho que aqui os 2 quintanos eles estão ansiosos para saber. Existe alguma lenda, alguma coisa que marcou essa geração lá da época da sua mãe, que ela conta para você e para os seus irmãos, alguma coisa que seja relacionado
ao oculto, ao abstrato, alguma lenda do folclore indígena? Sim. Para você estar passando para eles? Porque, assim, as histórias que a minha mãe contava, eu bem assim, a gente... ela contava com meu avô, quando a gente era criança, que saía do mato para caçar os bichos para comer. E muitas vezes ele ia, caçava e trazia os bichos. Aí um dia ele saiu para caçar e a minha avó pediu para ele não ir, porque era um feriado, era alguma coisa assim para eles, um dia que não podia caçar. E meu avô falou assim: vocês ficam acreditando nessas coisas? Eu vou caçar, vou caçar. Aí ele foi atirar num macaco. E o macaco desceu e pegou e mostrou o macaquinho nas costas do macaco. Aí meu avô voltou para casa desesperado, porque ele falou assim: como uma mãe defende tanto o seu bebê? Ele estava lá para matar os bichos, para comer. E aí, a hora que a macaca viu que ele ia matar ela desceu da árvore no chão com o macaquinho nas costas. Então, assim, ele sofreu bastante depois, ficou com aquilo na cabeça. Cobras, lendas de cobras, assim, que viviam nos rios, né? Porque até hoje a maioria da aldeia vive com a água do rio. Agora que está entrando água encanada lá na aldeia. Então sempre tomaram banho no rio, sempre diziam assim, que enrolavam as cobras, enrolavam nas pessoas dentro do rio, né? Então assim, essas são assim, as pequenas lendas, mas tem outras coisas assim, mais virado pro fantasma, de índio, de coisa assim, mas isso aí é uma coisa que eu acho que não. Mas assim, a história do meu avô matar o macaco foi uma história que ficou na minha cabeça muito tempo, né? Então, foi uma coisa de verdade que aconteceu. Acho que a bisavó, ela não falava nada de português. E a minha avó sumiu. Ninguém viu onde ela foi parar. Ela amanheceu um dia, no outro dia ela sumiu. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com ela. Fala, pode falar. Qual você fazia na sua mãe Brinquedo. Elas brincavam de... A minha mãe fez pra gente. Era bonequinha de milho, aquelas bonequinhas de milho que não crescem, né? Aí a minha avó, porque não tinha, gente, não existia nada disso que existe hoje. Naquela época não existia nem chinelo. Para vocês terem uma ideia, disse que para minha mãe foi colocar o primeiro chinelo no pé, ela tinha a idade de vocês. Ela não tinha chinelo. Não tinha chinelo. Então, assim, brinquedo, umas coisas assim, não existia. A minha avó disse que enrolava a bonequinha de milho. Vocês já viram quando o milho nasce e começa a soltar o cabelinho? Aquilo lá era a boneca dela. Então era aquilo lá. Não tinha assim. Para os meninos eu não sei. Sinceramente eu não sei. Mas as meninas a minha mãe falava que faziam uma bonequinha de milho. Os meninos logo cedo, eles não tinham tempo para brincar. Porque eles iam para a roça. E daí, quando via, já estava velho, já estava casando, e lá era uma coisa muito, da tradição deles casar muito cedo. Então, assim, a menina com 12, 13 anos já casava, e o menino também, novo, assim. Então, não era uma coisa, né? Então, assim, a menina ficava mocinha, com 12, 13 anos, ela já casava. Conta pra eles como que foi o seu casamento. Teve casamento? Como foi? Escolha do casamento. Eu só tive 3 filhos. O casamento lá na aldeia é mais um acordo entre os pais. Antigamente tinha hoje, como a igreja evangélica entrou na aldeia e tinha todas as tradições deles, hoje eles fazem um casamento tipo com pastor e tal, mas na época era muito bonito. Eu fui uma vez, eu me lembro quando era criança, era que fazia uma roda, uma fogueira, era tudo muito bonito, muito diferente, não tinha nada disso aqui que tem hoje. Pode falar. tipo, tinha uma lenda da sua mãe falando pra
Medo? Ai, minha mãe ela era muito mística. Porque naquela época eles acreditavam que existia fantasma, que existia almas, essas coisas, sabe? Então minha mãe falava muitas coisas assim. Ela contava uma história que um dia, em cima dessa ponte que ela passava quando ela era criança, a hora que ela olhou para trás, tinha um homem bem grandão atrás dela. Mas só isso, assim, ela não contava muito essas histórias. E, tipo, era um bicho, alguma coisa assim, não dava para saber. Não, ela não sabia ler, ela não aprendeu, ela não estudou, né? Então, assim, o que ela contava para nós era coisa que ela realmente viveu. Era coisa de dentro da aldeia, era coisa que ela viveu lá na infância, coisas que ela participou. Mas não lendas assim, ela nunca soube, entendeu? Nunca aprendeu que tipo boto, essas coisas lá não existiam. Eles contavam uma história assim, que para ter dinheiro, depois que o homem branco entrou na aldeia, para ter dinheiro, eles atravessavam pessoas do Rio Paraná de barquinho. Então ela e meu tio pegavam um barquinho e atravessavam as pessoas do rio para pegar um dinheirinho para comprar uma carne, para comprar alguma coisa assim. O Guarani ele é uma moeda do Paraguai, né? Não é nossa, então ele vale menos, né? E é Guarani? Não sei, tem que fazer cotação, eu não sei, mas é bem menos, tá? É uma moeda do Paraguai que alguns índios usam, porque eles vão para o Paraguai para fazer compras, né? Quando você fala da sua aldeia, você já foi lá para Mato Grosso do Sul? Sim, já fui. Agora, como eu só tenho uma única tia que é indígena, que da minha família, por parte da minha mãe que é indígena, eu visito ela de vez em quando. Porque assim, não tem mais nada. Ela falecer, vai ficar só os primos, porque daí a família de origem, a família da minha mãe, não existe mais ninguém, só ela. Então, assim, a gente vai sim na aldeia de vez em quando, visita, né? A gente às vezes levamos algumas coisas. A minha mãe era muito respeitada lá na aldeia. A minha mãe era vista como uma líder lá. O que ela falava, ela não morava na aldeia, mas quando ela ia, o que ela falava era lei. Porque ela era uma matriarca, ela era uma pessoa velha, que conhecia as coisas. Então, quando a minha mãe falava, era lei. Entendeu? A minha mãe chegava lá e todo mundo obedecia. Quando vocês matam os bichos, o que vocês fizeram? Na época do meu avô, que nem eu falei pra vocês, ele lutou na Guerra do Paraguai. Então ele tinha uma espingardinha, ele matava com a espingarda. Mas antes, lá no começo, era com arco e flecha mesmo. Lá quando minha mãe era bem criancinha. Depois que o meu avô, que daí armas brancas chegaram, meu avô foi pra guerra, aí meu avô ficou com uma arma, daí matava com bico. Mas até então, assim, foi com arco e flecha, com estilingue, com pedra, com essas coisas. Eles cortavam árvores, né? Tiravam da árvore. Tudo lá era tirado da natureza, né? Tudo. A comida, era coisas, fogão, eles não tinham fogão a gás, era fogão a lenha. Eles pegavam galhos de árvores para queimar. Toda casa tem uma fogueirinha. Até hoje, lá na aldeia, hoje o governo construiu várias casas de material, de alvenaria. Mas toda casa tem uma oca. Toda casa tem uma casinha do lado, onde eles fazem um foguinho no meio do chão.
fogueirinha ali para tentar ir tomar a Tereza e conversar. De pau mesmo, eles afinavam a pontinha. Então, naquela época, assim, esse assunto sinceramente eu não me lembro dela ter comentado alguma coisa. Mas eu lembro que ela falava que a minha avó fazia roupa de saco. Saco de açúcar, que chamavam. Sabe, vocês já viram esses sacos que a gente faz hoje no chão? Que as mamães usam em casa para limpar o chão? Naquela época, a minha avó lavava aquilo, limpava, fazia roupinha para elas. Né? Fazia roupinha de bebê, para todos eles. Saco. Quando os brancos chegaram na aldeia, eles colocaram uma religião? Sim, foram ai, como chama aqueles padres? Capuchinhos? Isso. Foi os capuchinhos que chegaram lá primeiro. Eles chegaram, aí foram evangelizar. Né? Foi conversar, trocavam presentes. Isso era muito claro que a minha mãe falava. Que os padres levavam bala, coisa que nunca eles tinham visto. Nunca tinha visto isso. Nossa, para chegar perto de um índio era muito difícil. A minha mãe morreu com 73 anos. Não, 73, 74 anos. Isso lá, uns 90 anos, que daí já tinha, né? Já pensou? Quanto tempo? E aí era assim, era troca de presentes. E eles continuaram na religião ou... Não, aí introduziu assim, os santos, introduziu as festas católicas, né? Que são Sexta-feira Santa, a Bíblia, a missa. Mas eles não, depois que eles passaram para lá, eles voltaram um pouco ainda nas origens. Porque eu cheguei quando criança a ir em alguns cultos da religião deles lá. Mas depois, aí, conforme o tempo foi passando, foi ficando os evangélicos aí. E antes deles chegarem, eles costuravam, tinham um ritual? Sim, tinha sim. Eu participei muitas vezes, mas porque assim, a gente era criança, minha mãe ia muito na aldeia. A minha mãe, nossa, a gente passou. A minha mãe nunca desligou esse vínculo com a aldeia, né? Então nós íamos para a aldeia. E eu participei algumas vezes de alguns rituais, só que assim, como eu era muito criança, eu não me lembro. Eu lembro que tinha uma roda grande de banquinhos, todo mundo sentava, tinha uma fogueira bonita. Era assim, daí cultivavam umas atividades, aí eles cantavam músicas, eu vou te mandar os vídeos que eu tenho de agora, porque o meu irmão tinha um projeto de voltar para lá para resgatar o que a minha mãe queria que acontecesse, né? Porque a minha mãe sonhava em voltar para a aldeia, só que como ela está ficando velha e doente, a gente não deixou. Mas o sonho dela era voltar e resgatar algumas coisas dessa cultura. Aí o meu irmão, quando ela faleceu, ele tomou parte disso e foi para a aldeia. Daí ele mora lá. E ele está resgatando algumas coisas, algumas rezas, algumas coisas. O meu primo, hoje, ele planta um pedaço, ele está reflorestando a aldeia, porque foi tudo derrubado. Né? Então, assim, estão começando a resgatando. Uma curiosidade minha particular. Como você tem descendência indígena, questão documental, questão de benefício, existe alguma coisa que o governo tem para vocês ou não? Quem mora dentro da aldeia, sim. Porque você só que se eu quiser fazer uma carteirinha dizendo que eu sou indígena, por causa do sobrenome da minha mãe, lá na aldeia tem, né? Eu posso substituir. Teve uma das minhas irmãs que foi e conseguiu o registro de indígena e fez para ganhar uma bolsa para fazer faculdade. Daí a gente tem desconto. Mas eu, particularmente, não fui atrás, não. Mas o meu irmão, lá hoje, já tem uma documentação diferente. E assim, essa minha irmã também conseguiu.
Mas era só a gente pedir. Daí tem como provar, né? Hã? Ah, falei do meu pai. Não, o meu pai, quando a gente foi nascendo, ele abandonou a minha mãe. Por isso que ela teve que trabalhar sozinha para criar os filhos, né? Porque ela era muito novinha e ele abandonou ela. Daí a minha mãe trabalhou para criar ela sozinha. Ó, o primeiro filho da minha mãe, ela teve com 14 anos. Aí o meu irmão hoje tem 60 e algumas coisas, 61, 62. Hã? 73 anos, faz 5 anos que ela morreu. Ó, eu não tive porque eu não participei, mas a minha mãe tinha. A minha mãe aqui no Brasil chamava Anastácia Paula e na hora ela era chamada de Lulu. Lulu? É. Eu não sei porquê, mas ela era chamada Lulu. Sim, era o pajé. Na verdade, era o curandeiro que chama, né? O pajé, que é aquele que reza, na época que benzia, fazia oração. Hoje para nós é oração e tal, mas naquela época era um benzimento, ele convocava os tipo deuses, né? E para benzer uma pessoa, para curar. Mas tem um pajé assim, até hoje tem, tá? O pajé. Que lá que hoje acho que é um dos meus primos, que é o cacique. Mais alguma pergunta da cidade? Nenhuma? Acabou a curiosidade? Não, eu acho que o pouco que eu lembro era isso mesmo, né? Tipo assim, eu vou mandar depois os vídeos para a professora com a foto da minha mãe. Eu vi um celular, deixa eu ver. A minha mãe era essa mulher aqui. Tem outras aqui, eu tenho ela de índio mesmo, mas eu vou mandar para a professora depois, tá? Aí eu tenho ela fazendo uma oração, eu tenho, eu vou procurar e vou mandar para você para terminar, tá? Vai deixar. Tá bom? Obrigada, menina. Essa pedra, eu lembro assim que quando os brasileiros chegaram à aldeia, eles levaram panela, levaram canela para presente. Mas antes era feito tipo um artefato de pedra. Você pegava uma pedra para segurar, entendeu? Não escrevia. Não, eles não sabiam ler e escrever. Eles não tinham documentos. Nasciam e morriam sem saber que nasceram. Não, na aldeia, na primeira aldeia que a gente nasceu, não tinha. Só o silêncio. Tomates, folhas, tinha. Isso tinha na aldeia. Era coisas que eles foram coentro, essas coisas, né? Era as coisas de horta que faziam, né? Sal eles usavam. Não sei, isso aí é mais lá para trás, na época da minha mãe, tá? Então eu não sei. Cláudia, eu queria agradecer você. Eu queria agradecer você pela exposição. Agradecer com uma lembrancinha em nome da
muito bullying. Só que na minha época não era. Era só. Eles me chamavam de bugrinha, de indinha. Então, assim, eu sofri muito preconceito lá na infância, como eles, assim. Eu tinha muito preconceito porque o pessoal ria, tirava sarro, era índia, bugra. Então, assim, foi bem difícil. Todos nós, eu e meus irmãos também.